Olá, bom dia, sou Fernando Almeida, estou chegando aqui com o programa Sala de Entrevista. Bom dia para você. Hoje o programa Sala de Entrevista recebe Ednei Ferreira de Oliveira, jogador brasiliense que fez história no futebol nacional e também mundial. Antes de chamarmos aqui, de apresentarmos o Ednei, eu quero só falar sobre os times que o nosso jogador brasiliense passou. Ele começou no América de Minas Gerais, depois foi para o Itubiara de Goiânia, jogou no Trindade, também de Goiânia, né? No Mica FC da Armênia em 2009, de 2009 a 2011. Jogou no Rio Branco do Acre em 2012, no Juventus de São Paulo, né, em 2012 também, Veranópolis em 2013 no Rio Grande do Sul, o Internacional de Porto Alegre também em 2013, Chapecoense em 2014 e agora no ano de 2015 jogou no 15 de Piracicaba. Bom dia, Ednei, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Clube 93. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Ednei, para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, né, o Sala de Entrevista é um bate-papo bem descontraído. Eu já gostaria de você falar se atualmente você está com algum contrato ou ainda não, nesse ano, 2015. Você jogou no 15 de Piracicaba neste ano, né? Sim, eu disputei o Paulista pelo 15 e após o término do campeonato apareceu algumas propostas, mas não compensava aí pelo projeto que foi oferecido. Tem algumas coisas em andamento, algumas negociações. Acredito que até o final da semana tem novidades. Opa, novidade, de repente você volta aí já para o Campeonato Brasileiro esse ano? Sim, essa é a intenção, que até o final da semana a gente possa estar voltando e tá jogando novamente. Bom, Ednei, vamos começar então contando a sua história, como tudo essa história começou, porque às vezes nós estamos falando agora para milhares de ouvintes aqui na Rádio Clube, não só em Brasília de Minas, mas em toda a região. Muitas pessoas já acompanham o seu trabalho, conhecem o seu trabalho e outras que nos ouvem no momento ainda não conhecem, né? Fala pra gente como começou a história do Ednei, que foi se destacando aí no futebol brasileiro. Começou em 97, eu e Cid, a gente se conheceu e a gente começou a brincar, né? Até com o Lúcio, o filho dele também, a gente começou a surgir a escolinha do tio Cid. E a gente passou alguns anos disputando alguns campeonatos na região, na BB, praça, nas cidades em volta. E a gente deu ênfase a esse sonho, que era de tornar jogador. E a gente passou alguns anos, apareceu algumas oportunidades. E Cid, juntamente com a esposa dele, com o Lúcio, a gente desenvolveu esse projeto de tentar levar o futebol um pouco mais a sério. A gente fundou a escolinha Tio Cid. E em 2001 apareceu a possibilidade de ir embora. Fui para o América, juntamente com o Cid, a gente não conhecia nada, tomamos algumas porradas, mas graças a Deus deu fruto e hoje me tornei um jogador profissional. Agora é importante a gente falar aqui sobre essa questão das dificuldades, né? Porque todo mundo que vê um jogador de futebol acha que tudo são flores, na verdade não. Como que foi a sua ida de Brasília de Minas, chegando a Belo Horizonte para jogar no América? Fala sobre as dificuldades, também as conquistas ali dentro do América Mineiro. Sim, em 2001 apareceu essa oportunidade de ir. A gente conversou com meu pai, com a minha mãe, sobre a possibilidade de ir, que a gente tinha que tentar esse sonho, né? E amadurecemos essa ideia e apareceu essa oportunidade. Falei com meu pai, a gente comprou as passagens e fomos para lá sem conhecer nada, né? Eu e Cid. Chegando lá, tinha muitos moleques que têm esse sonho de se tornar jogador, né? Não foi fácil, apareceu muitas dificuldades, mas quando você tem um sonho e tem um objetivo na vida, acho que vale você passar por essas dificuldades. E desde que eu saí daqui, eu tinha para mim que não voltava enquanto eu não me tornasse jogador. E acho que isso que prevaleceu, né? Essa força de vontade, essa dedicação que eu sempre tive aqui, de chegar lá e poder dar o meu máximo e seguir esse sonho. Muitas vezes acontecem de jogadores terem oportunidades até mais
mais claras, oportunidades que seriam até mais favoráveis do que a sua, né, Ednei? Mas de repente não segue a carreira porque não encara os desafios. E você foi esse cara que encarou aí esses desafios, né, em Belo Horizonte. Acho que esse é o grande dificuldade que muitas crianças encontram, de ter uma condição dos pais levarem, ter uma estrutura, mas quando você chega no clube não é esse mar de flores que todo mundo imagina, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que dedicar além do que você pode. E as dificuldades que aparecem no dia a dia, que também não é fácil, né? Você acordar todo dia cedo, ir para o treinamento, chega à tarde, você tem que ir novamente. Então muitas crianças acabam que deixam esse sonho de lado por chegar lá e ver que não é totalmente essa tranquilidade que todos pensam, né? Isso aí. Você chegar lá e você ter que ficar sozinho e ter que mostrar o teu valor, o teu trabalho não é fácil, né? Então acho que por isso que muitos ficam no meio do caminho. Sem falar que isso você é ainda muito menino. Quantos anos que você tinha nessa época aí? A primeira vez que eu saí, que eu fui em Sete Lagoas, eu tinha 11 anos. Aí no ano seguinte eu fui embora de 12 para 13 anos, né? Aí eu não voltei mais. Né? Talvez em uma entrevista seja até um pouco indelicado perguntar idade de um jogador, mas você sabe que na área do futebol isso é fundamental para o jogador. Hoje Ednei está com quantos anos? Com 29. 29 anos, lateral direito. A gente está vendo aí, né, Ednei, cada vez mais jogadores jogando com 35, 36, 37 anos. Você ainda tem uma vida longa pela frente no futebol. Sonha em, de repente, se destacar em um grande time nacional e chegar à seleção brasileira? Esse é o grande objetivo de todo jogador, de você poder um dia defender as cores do teu país, né? E eu tenho esse sonho comigo, esse objetivo. Se tiver a oportunidade de servir o meu país, com certeza eu vou buscar isso muito ainda na minha carreira. Agora a gente já dando um salto aqui, vamos falar ainda mais da sua carreira até chegar ao Internacional de Porto Alegre. Como você falou aí, você jogou no Inter em 2013. E o treinador seu, na época lá em Porto Alegre, é o Dunga, né? Que tinha toda uma história já com a seleção brasileira, tinha sido técnico da seleção. Depois ele voltou agora a ser jogador, a ser treinador da seleção brasileira. Então, passou pela sua cabeça, de repente, se destacar mais no Inter e ter uma oportunidade na seleção, até indicado pelo Dunga? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Na verdade, ele que me levou para o Inter, né? Por ter jogado estadual contra eles, ter feito um bom campeonato, acabou ele gostando do meu trabalho e ter me levando ao Inter, né? Então, acho que se eu tiver em algum clube e puder mostrar meu trabalho, com certeza ele vai lembrar daquele jogador que ele levou para o Inter, e se tiver essa oportunidade, eu ficaria muito feliz. Ednei, agora na época que você jogou no Inter também, acho que foi um dos grandes momentos assim, da sua carreira profissional, né? No período que você foi para o Inter, você se destacou lá no Veranópolis, né, como o melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho naquele ano, e você foi até disputado entre Internacional e Flamengo do Rio de Janeiro, né? Como foi essa negociação e por que você optou ir para o Inter naquele momento? Eu fiz um bom campeonato pelo Veranópolis em 2013 e com isso eu fui eleito o melhor lateral direito e apareceu essas oportunidades de ir para o Inter ou Flamengo. Como já estava no Sul, já estava adaptado ao futebol do Sul, achei mais interessante permanecer, né? Já que conhecia o futebol como era e optei em ir para o Inter. Mas teve sim a proposta do Flamengo na época, Flamengo e o Inter, e como já estava me adaptado ao futebol gaúcho, preferi ficar no Inter. Agora, vamos voltar um pouquinho ao tempo aí, né, antes de chegar à história do Internacional. A sua passagem pelo Itubiara, em Goiânia, já voltando àquela história do jogador ter que viajar, ter que morar longe da família. Nesse momento aí, a sua família ainda morava aqui em Brasília de Minas, quando você foi para o Itubiara, em Goiânia, ou já morava em Belo Horizonte? A sua família hoje reside onde? Minha família reside aqui, quem mora lá é o meu irmão e o meu pai, né? A minha mãe, a minha irmã, eles residem aqui. Quando eu saí daqui, eu já saí sabendo que seria assim, né? Que eu não teria família perto, não teria amigos perto. Então, eu já saí preparado em relação a isso, porque era um sonho que eu tinha, então eu teria que abrir mão de algumas coisas, né?
E esse era um grande ponto, que era abrir mão da família, dos amigos. E quando fui para o Itumbiara, era a mesma situação. Eu estava no América, tinha feito uma atuação São Paulo muito boa, e para pegar um pouco mais de experiência, o América me emprestou ao Itumbiara. Eu fiz o Campeonato Goiano, fui um dos destaques do Itumbiara na época. E no ano seguinte eu voltei para o América, e foi quando eu comecei a ter a oportunidade de jogar no profissional, né? Que já tinha saído, já tinha pegado um pouco mais de bagagem, e voltei, e aí eles já começaram a me dar mais oportunidade no profissional. E a sua passagem pelo exterior, como foi lá no Mika FC da Armênia? Foi um período um pouco mais longo nesse time, né? De 2009 a 2011, né? Essa experiência para você somou muito na sua carreira profissional? Sim, foi... Quando eu encerrei o contrato com o América em 2008, aí apareceu essa oportunidade de ir para a Armênia. É um país onde eu nunca tinha visto falar, que é na antiga União Soviética, né? E apareceu essa oportunidade, eu fui. Foi um aprendizado muito grande. A partir daquele momento que eu fui para lá, foi onde eu comecei a me amadurecer mais como jogador, como pessoa, porque você está num país onde você não conhece nada praticamente, então você tem que amadurecer um pouco mais rápido e se adaptar um pouco mais rápido ao país. E foi o que aconteceu. Eu fiquei 3 anos lá, foram 3 anos muito bons, onde eu tive uma valorização como pessoa, como profissional, onde eu tive um destaque maior na minha carreira. Foi um período muito bom, onde eu pude aprender muita coisa. Ednei, aqui em Brasília de Minas, como você já falou, a história do Ednei começou com o tio Cid, né, na escolinha. Tio Cid jogando até com o Luther, que é nosso locutor aqui hoje. Não seguiu ele não, né? Porque você se destacou no futebol, ele foi para a comunicação. Mas enfim, o tio Cid, que viajou com você até Belo Horizonte, como você falou, levou você para conhecer o América, para começar ali no América. A partir desse momento, você já começou a andar por si só. Teve mais alguém que acompanhou você na sua carreira, que te ajudou nessas viagens, até mesmo para uma viagem internacional, ou você já tinha que tomar conta disso tudo sozinho? Não só do futebol, mas como também administrar a carreira? Na verdade, começou esse sonho porque Cid tinha um sonho de tornar a Luther um jogador, né? Que era um sonho que ele tinha. E acabou que a gente se conheceu, comecei a brincar com o Luther, furei algumas bolas dele que ele tinha. A gente brincava muito, a gente teve um período que a gente conviveu bastante junto, né? Fiquei muito tempo viajando com o Cid, nesses interiores aqui, em torno de Brasilinha. E quando a gente foi para lá, a Cid foi comigo, e não tinha como ele ficar, né? Porque eu fiquei no alojamento do América. E ele veio embora e eu tive que a partir daí, tomar conta da minha vida sozinho. Chorei bastante sozinho, pensei muita coisa, mas graças a Deus deu certo, eu pude tomar conta das minhas coisas e seguir a vida. Você passou também pelo Acre, né? No Rio Branco. Fala pra gente sobre essa passagem por lá. Foi quando eu voltei da Armênia, apareceu esse convite para jogar lá no Acre. Não conhecia, fica um pouco longe, quase divisa com, acho que Bolívia, se eu não me engano. Foi uma experiência boa, não conhecia a região, pude mostrar um pouco do meu trabalho lá também. Fui eleito lá também o melhor lateral. Foi uma experiência boa, por não conhecer a região, pude fazer alguns amigos lá também. Foi uma experiência muito bacana. E aí, em 2012, você sai do Acre e vai jogar em São Paulo, né? Juventus, não é isso? Isso. E em São Paulo, como foi a passagem de Ednei pelo estado de São Paulo? A ida para o Juventus foi muito rápida, porque eles estavam, em término do campeonato que eles estavam disputando, eles precisavam de um lateral para jogar as finais. Então eu fiquei, acho que 1 mês ou 2 meses lá. Foi só a fase final do campeonato, que eu não podia me transferir mais, né? Já tinha feito as outras transferências. Mas foi uma passagem boa, pude ajudar um pouco o clube, me deu... Não tinha jogado em São Paulo ainda, né? Então apareceu essa oportunidade, foi uma passagem rápida, mas bacana. Ednei, falando sobre a questão das dificuldades do jogador no dia a dia, qual a maior dificuldade que você encontrou em jogar em todos esses times? O relacionamento, conhecer as pessoas, é meio complicado isso, porque você está num time do América Mineiro,
você vai para o exterior, conhece uma cultura diferente, volta para uma cultura, como você falou, do Acre, que é diferente da de São Paulo. Isso é uma dificuldade para o jogador se relacionar ali nos times? Como funciona isso dentro das concentrações? O jogador é meio que uma vida de cigana, né? Um ano você está num clube, no outro ano você acaba se transferindo e você tem que se adaptar, né? Você está em um clube, você tem aquele ciclo de amizades, aqueles jogadores que você convive há mais tempo, mas quando você sai e vai para um outro, você tem que se adaptar rápido, porque o futebol não tem muito tempo para você se adaptar. Então você tem que se adaptar o mais rápido possível para você começar a produzir o teu trabalho. E esse ciclo de jogadores é até bacana, porque quando você chega tem as pessoas já mais velhas de clube que acaba te trazendo, te apresentando os jogadores, e aí você acaba se adaptando um pouco mais rápido do que precisa. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar um pouquinho do futebol de uma forma mais ampla, né? O futebol brasileiro, vamos falar de seleção brasileira, de alguns times internacionais e também no futebol mundial. O futebol tem se envolvido em algumas polêmicas, eu quero saber o seu ponto de vista com relação a essa situação que passa no momento do futebol, de corrupção, polêmicas, de repente vendas de resultado, né? Então é um negócio que envergonha um pouco o futebol. Queria saber o seu ponto de vista sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. Clube 10 e 22. Na Clube FM, a sua noite é mais animada, mais agradável. De segunda a sábado às 8 da noite tem o Night Club. A música sertaneja raiz. Vai locutor, diz que eu tô. O sertanejo moderno. Os causos engraçados e as primeiras informações do dia. Clube Sertanejo. Todos os dias aqui na sua Clube. Já estou de volta com você aqui na Rádio Clube 93,9. Esse é o Sala de Entrevista. Hoje no Sala de Entrevista estamos recebendo Ednei Ferreira de Oliveira, jogador profissional aqui da cidade de Brasília de Minas, que se destacou em diversos times nacionais e também em alguns times internacionais, né? Eu queria liberar o nosso WhatsApp aqui da Rádio Clube para você mandar mensagem. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Ednei, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, é 9219-0942. Ednei, vamos tocar agora em um assunto que eu acho que a gente gostaria de repente nem tocar, né? O que a gente viu nos últimos dias aí foram prisões de integrantes da alta cúpula da FIFA, envolvendo também brasileiros aí nisso, da CBF. Como você vê toda essa situação, essa polêmica gerada em torno do futebol, essa corrupção no futebol? É uma coisa que acabou que manchou um pouco o futebol, né? O futebol é uma paixão que mexe com tanta gente, né? E o o mundo já passa por tantos problemas e infelizmente chegou ao futebol essa parte ruim, que é essa parte de corrupção. Acho que apareceu tanta coisa nos últimos dias, né? Tantos dirigentes, tantos presidentes aí das grandes confederações, da FIFA. E a gente não sabe em real o que envolve tudo isso, né? É uma coisa que ainda está meio que no escuro, a gente não tem muito acesso, né? Mas é uma coisa que já vem há alguns anos passando por uma série de investigações. Tem um grupo de atletas que tem um grupo chamado Bom Senso, que é para uma melhora do futebol, né? Do futebol brasileiro, que já vem batendo nessa tecla. Acho que isso aí é só uma ponta do que vem pela frente e a gente torce para que seja coisas boas, para que o futebol possa voltar a ser aquela alegria, aquela paixão que todo mundo tem, né? Agora, Ednei, você que conviveu dentro de um time grande, de vários times grandes, na verdade, né?
A questão de venda, de resultados, que é uma coisa que as pessoas comentam muito. Eu particularmente, eu não acredito muito que os jogadores seriam capazes de se venderem, não. Por exemplo, antes da Copa do Mundo começar, muita gente falava, o Brasil vai ganhar a Copa, porque já está tudo combinado. O Brasil fez acordos. Você sabe que são muitos comentários que surgem desse tipo. Eu nunca acreditei. Mas aí, quando o Brasil perdeu a Copa, aquele vexame, né, lá para a Alemanha, falaram, não, o Brasil se vendeu. Você acha que é possível, dentro de um time de futebol, haver uma venda de resultado e isso não sair na imprensa? Eu, particularmente, não acredito. O que você tem a dizer sobre isso? Não acredito que... Se aconteceu, eu acredito que não foi o nosso caso aqui do Brasil. Eu falo por mim, por já conviver em vários lugares, vários jogadores, isso aí não chega até a gente. Se acontece, ou se aconteceu, foi entre esses bastidores aí, que é o que está aparecendo agora no mundo, né? Mas entre os jogadores, não acredito que aconteça, porque a gente nunca vai entrar dentro de campo para a gente perder ou para ser envergonhado lá dentro, né? Porque envolve muita coisa. Tem os torcedores que vão ao estádio, familiares que vão ao estádio para ver um belo espetáculo, né? E a gente nunca vai entrar em campo para ser envergonhado, para passar por vergonha como que aconteceu. Foi uma fatalidade que aconteceu de não ter vencido, mas entrega de resultado eu não acredito, não. Agora, a compra de um juiz talvez seria algo mais simples, né? Comprou o cara simula um pênalti, marca um pênalti que não foi, algo desse tipo. Mas comprar 11 jogadores para eles entrarem no campo, os caras são profissionais, como você sabe disso. O profissional, ele entra dentro de campo, como a gente entra aqui dentro de campo, aqui na rádio, né? Essa equipe, ela entra para trabalhar defendendo ali a profissão, né? Eu acredito que é a mesma coisa que acontece com o jogador de futebol. O profissional, ele quer mostrar trabalho e não vender o trabalho dessa forma, né? É claro que tem que ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com trabalho justo, trabalho honesto, né, Ednei? Justamente, é o que você falou, você sai da sua casa para você trabalhar, para você honrar aquilo que você faz de melhor. Da mesma forma, somos nós atletas. Já começa que você tem que honrar a tua família, honrar o teu trabalho, o teu nome, que é uma responsabilidade muito grande, que você vai para um estádio, o estádio cheio, envolve paixões, envolve emoção. Você nunca vai sair de casa para você perder ou ser envergonhado, porque você é cobrado a todo instante a fazer o teu melhor. Então, jamais você vai sair de casa para ser derrotado da forma que aconteceu. Agora, com um olhar mais técnico, nós, na verdade, somos torcedores, nós somos movidos aí pela emoção, né? Agora você não, você é um jogador, é um profissional da área e com certeza tem um olhar mais técnico com relação àquela fatalidade, digamos assim, da seleção brasileira contra a Alemanha no Mineirão. O que você acha que pode ter acontecido ali? A falta do Neymar naquele momento prejudicou muito o Brasil? O Neymar é um jogador espetacular, faz a diferença, como vem fazendo no Barcelona. Fez falta, mas acredito que tinha jogadores para suprir essa necessidade, né? Ele é um jogador espetacular, mas a seleção não é formada de só o Neymar. Tinha um suplente, tinha um elenco para que eles pudessem fazer aquilo de melhor, né? Cada jogador estava esperando a sua oportunidade e apareceu a oportunidade que ele se machucou de entrar outra pessoa. Como entrou o Bernard, não teve uma tarde muito feliz, como alguns jogadores também não tiveram. Mas foi uma fatalidade que aconteceu e infelizmente a gente está pagando um preço aí do futebol estar um pouco manchado por aquela derrota. Como você vê o trabalho do Dunga na seleção após aquela derrota, aquela vergonha toda que nós brasileiros passamos, né? O Dunga assumiu a seleção e vem tendo bons resultados, não teve derrota até agora diante da seleção brasileira. Está vindo aí mais uma Copa, né? Como você vê o trabalho do Dunga diante da seleção brasileira e para esses próximos jogos da seleção? O Dunga é um cara muito conservador e um cara muito trabalhador. Desde quando ele era jogador e agora como treinador ele passa esse perfil nas equipes que ele trabalha, né?
E a seleção está passando por um momento de reformulação e nada melhor do que um capitão, um campeão como ele, né? Agora a gente vem eles estão vindo de um processo de reformulação, de alguns jogos amistosos que vem vencendo as partidas, né? Eu acredito que na Copa América ele vai conseguir fazer um grande trabalho, ele escolheu um grupo que ele confia, né? Eu acredito que ele vai conseguir reformular o futebol brasileiro e colocar o futebol brasileiro onde que tem que estar, né? Que é sempre nas primeiras posições aí. Você acredita aí que o Brasil leva essa Copa América? Consegue ser campeão da Copa América? Tem a Argentina também, é um time que está vindo muito forte, né? Quais as principais seleções aí que você acredita que pode levar essa Copa? Tem bastante seleções aí que vem num momento bom, né? Tem a Argentina, tem o Uruguai, a própria Colômbia que fez uma baita Copa, né? Acredito que vamos ter uma boa Copa América aí e tem umas 4, 5 seleções que vão brigar pelo título. Bem, Ednei, falamos então aqui que o tio Cid foi aquele cara que trouxe muita coisa importante para a sua vida, né? Na verdade, vários outros profissionais aqui da cidade também jogam futebol, não chegaram ao profissional, mas jogam aí no futebol amador, incentivados aí pelo tio Cid, né? Muitos meninos ainda jogando futebol também, incentivados por ele. E você pegou isso como exemplo e acho que você tem muito a somar no futebol. Após encerrar sua carreira, ou de repente agora já mesmo no andamento da sua carreira, você tem algum projeto para incentivar o esporte de Brasília e de Minas, assim como o tio Cid fez lá atrás e vem fazendo aí com o futebol local? O tio Cid foi um grande fundador aqui, né, da escolinha, tirou bastante jovens dos caminhos errados aí, deu oportunidade, né, de seguir uma carreira. E quando a gente começou a escolinha, a gente não pensava só em se tornar, criar os jogadores. Era formar homens, né? Dar um pouco de oportunidade para algumas crianças que talvez não tinham. E a gente até conseguiu isso. Eu e Cid, que fomos os criadores, né? Ali que era o sonho do Luta se tornar jogador. E a gente conseguiu, por alguns anos, deixar esse legado, né, das crianças vir para o lado do esporte. E um projeto que a gente tem, eu e Cid, a gente conversava, era de voltar até a escolinha. Mas é um projeto que tem pela frente, né, não é o pensamento de fazer a escolinha agora novamente, é um projeto que a gente tem. Aí algumas coisas têm que mudar, que infelizmente a nossa cidade não deixou um pouco essa parte do esporte, né? Eu acho que isso tem que voltar, porque tem bastante jovens que precisam do esporte até para sair desse mundo ruim que tem aí. Pois é, por isso que eu falo, porque você, além de ser esse cara que já entende lá do futebol na época do tio Cid, entende a importância da escolinha, entende a importância do incentivo ao esporte, você se torna também um cara que é um exemplo, né? É um ídolo dos atletas, dos jovens atletas brasilienses, né? E isso é muito importante, você levar a sua experiência de vida para esses atletas no futuro, né? Por isso que eu te perguntei se você pretende fazer alguma coisa nesse sentido para incentivar os meninos aqui. Sim, também. Com certeza. Igual a gente vem falando, né, Fernanda? O futebol aqui precisa um pouco mais de um incentivo para começar a amadurecer a ideia de voltar a ter um esporte como tinha antigamente, que você ia no estádio no domingo, tinha campeonatos, na semana tinha os campos onde tinha os treinamentos, a gente fala as peladas, né? E hoje eu chego aqui e já não vejo isso mais. Já não tem mais campo, os campeonatos já não são mais os mesmos. Então, acho que falta um pouco desse incentivo para que possa voltar ao ter o esporte como exemplo, como tinha antigamente, né? E esse é o pensamento de alguns anos aí, poder voltar a ter algum projeto para dar essa oportunidade para essas crianças, para esses jovens, né? A gente saiu daqui novo, com esse sonho, com esse objetivo. Eu acho que essa oportunidade também tem que dar para esses jovens. Então é um objetivo que a gente tem para frente de quem sabe poder voltar a ter um projeto, uma escolinha na cidade.
Ednei, como você se sente hoje como um jogador profissional? Você tem a noção da verdadeira importância sua para Brasília de Minas? Toda essa história de jogar em um time grande, da gente ligar a televisão aos domingos para assistir um jogo e ver lá um jogador de Brasília de Minas na tela da TV, na tela da Globo, né? Acho que isso é muito importante para a cidade. Você tem a verdadeira noção disso, dessa importância que você tem para a cidade com relação ao seu destaque no futebol? Noção, a gente não tem exatamente, porque a gente fica mais para fora, viajando, trabalhando, né? E quando chega aqui que a gente tem um pouco da noção de como tá a responsabilidade, né? Mas desde que eu saí daqui, o objetivo era esse, de tentar levar o nome da cidade um pouco mais para fora, né? De me tornar um jogador, de poder dar esse exemplo, né? E acho que eu venho conseguindo e espero poder fazer alguma coisa para frente. Agora, esse levar o nome da cidade um pouco mais para fora, e tem até uma certa polêmica quando você começou a se destacar, e a gente sabe que as pessoas polemizam coisas, de repente, sem saber a real, a verdade do fato, né? E eu acho que aqui é o momento da gente falar sobre isso. Alguns torcedores aqui de Brasília de Minas, apesar de torcerem muito por você, falavam que em uma época, em uma certa entrevista, você deu uma entrevista e quando o repórter te perguntou se você era de Brasília de Minas, de onde você era, você teria negado a origem, não teria falado que era de Brasília de Minas e sim de Montes Claros. Isso aconteceu ou alguém polemizou alguma fala sua e aumentou, né? Na verdade, o que aconteceu foi que falaram que eu dei uma entrevista, só que na verdade eu nunca dei essa entrevista. Nem a entrevista deu? Nem essa entrevista eu dei, porque foi na época que eu estava na base do América. Só que tem muita pessoa que são maldosas, muitas pessoas que não podem ver alguém saindo de uma origem humilde, como eu saí daqui, e ter vencido lá fora. Eu acho que isso incomodou um pouco as pessoas, de ter saído da forma com que eu saí, da forma com que eu fui lá fora, dei a cara para bater, e graças a Deus eu venci. Eu posso dizer que eu venci, que eu realizei o sonho de me tornar um jogador. Então, tem pessoas que são muito maldosas, criam situações onde não existe, até hoje vem me abordar sobre isso e acaba que me chateia, porque jamais eu vou negar a minha origem. Eu saí daqui, eu fui criado aqui na cidade. Tanto é que eu faço questão de todas as férias, toda a folga que eu tenho, eu vim para a cidade. Porque é aqui que eu tenho meus amigos, aqui que eu tenho minha família, aqui que eu me sinto bem. Então, acho que está na hora de parar um pouco com essas coisas, de não valorizar as pessoas que tem na cidade. Porque, em vez de você ficar criando situações, criando polêmicas, é mais fácil você valorizar as pessoas que tem na cidade. Tem artistas, tem cantores, tem tanta coisa boa na cidade que muitas vezes as pessoas não dão esse valor. Não dão a real. Não dão a real valorização que essas pessoas precisam. Então, eu não falo do Ednei jogador. Não, eu chego aqui da mesma forma. Todo mundo que vier falar comigo, vou falar da mesma forma. Se vier abordar, questionar sobre isso, que eu acho que não tem necessidade mais das pessoas ficar criando essa. Eu acho que esse momento aqui é importante, porque nós estamos ao vivo em uma rádio de grande audiência, como eu te falei, milhares e milhares de pessoas nos ouvindo neste momento, e de repente botar uma toalha de vez nisso, né, Ednei? Nessa situação que foi criada, que as pessoas comentam, mas é importante você estar falando sobre isso, e por isso que eu te perguntei. Eu acho que o papel do jornalista é isso, esclarecer Sim. fatos. Por isso que eu te fiz a pergunta, que é um pouco mais polêmica, né? Então, assim, é o momento que você está passando a sua verdade, né? Não passa a ser mais boatos, passa a ser uma verdade. Nem a entrevista você deu, como você falou. Não é nem questão de polêmica, de estar aqui criando uma polêmica com a cidade, nem nada. Jamais. As pessoas que me conhecem sabem que, em momento algum, eu dei uma entrevista ou falando alguma coisa. Tanto é que se você hoje anexar o Ednei, de onde que o Ednei é, todo mundo sabe, o Ednei é de Brasília e de Minas. Por que eu iria negar a minha origem? Da onde eu saí? Da onde eu curti a minha infância? Para onde eu venho nas minhas férias? Não tem porquê. Inclusive, sobre a sua transação na época para o Internacional,
Eu pesquisei muito na internet, foram várias e várias reportagens que eu li sobre a negociação com o Internacional e o interesse do Flamengo, e em todas as reportagens estavam lá citando que o Ednei, o jogador, é de Brasília, de Minas, norte de Minas Gerais, né? Então é uma informação que você não negava para nenhum repórter, né? Não, é a mesma coisa de você negar da família que você é. É você negar da origem que você é. Então acho que não tem necessidade mais das pessoas maldosas ficar criando... não são pessoas, as pessoas oportunistas, vamos dizer assim, que querem criar uma situação ou uma polêmica onde não existe. Então acho que está na hora das pessoas começar a valorizar o que elas têm de melhor na cidade. Não digo por mim. Tem tanta coisa boa na cidade, tantas pessoas boas na cidade, que acho que tem que ser valorizada. Eu acho por você sim, você merece. Nós temos que valorizar o Ednei pelo que Ednei é para a cidade, pelo que você representa na cidade. Porque, querendo ou não, Ednei, eu acho que nas últimas décadas, você tá aqui agora, sentado aqui nesse estúdio da Rádio Clube, você é o cara mais famoso da cidade nas últimas décadas, se não o mais, um dos mais famosos e de maiores destaques. Então você é uma personalidade de Brasília, de Minas, né? E nós temos que valorizar você por isso. Mas tem aquela coisa, né? Aquele ditado popular, não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, assim, você até entende isso aí também, eu acredito. Mas isso é normal, isso aí acontece. Ok. Estamos encerrando esse segundo bloco aqui no Sala de Entrevista. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos conversando com o Ednei Ferreira de Oliveira, jogador aqui da cidade de Brasília, de Minas. Drogaria São Pedro. Sua saúde e sua vida. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. Clube FM 1044. Não temo mais uma, pois firme está minha fé. Clube FM. Faz bem ouvir. Estamos de volta aqui com Sala de Entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube 93 FM o jogador Ednei Ferreira de Oliveira. Estamos no nosso último bloco do programa Sala de Entrevista. Ednei, seria até demais para mim te perguntar qual time que você torce. Isso eu não vou fazer de jeito nenhum. E sei que seria muito difícil para você responder. Mas como profissional, em que time brasileiro você ainda não jogou e você tem um sonho de repente defender aquele time? Acho que pela grandeza, o Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo? Pela torcida que tem. E aqui em Minas o Atlético, né? Pela massa, pela paixão que envolve. Acho que esses três clubes aí, pela torcida que tem, acho que seria um sonho jogar. São times de torcidas muito vibrantes, né? Então isso motiva qualquer jogador, né? Sim, você ir jogar contra esses clubes é muito difícil, porque a torcida inflama, a torcida incentiva o jogador do início ao fim. E esses três aí acho que seria um grande marco para mim poder defender pela torcida que tem. Não estou querendo te apertar, nem quero que você responda nada para mim com relação a isso, mas a negociação estaria entre esses três times aí? Você falou que tá para fechar um contrato. Tem algumas coisas aí, acho que essa semana a gente vai poder falar onde que a gente vai. Traz a novidade? Vamos dar a notícia aqui então na Rádio Clube, né? Ednei, fala pra gente qual a sua melhor atuação até hoje, ou aquela atuação que você considera mais importante. Que jogo você considera mais importante na sua carreira, por algum motivo? Foi o primeiro jogo pelo Inter, foi contra o Flamengo, a gente estava empatando em 0-0, foi em Caxias. Por ser a primeira partida pelo Inter e por ter dado o passe para o gol do Juan também, acho que esse me marcou por ser o início da trajetória lá no Inter. Jogar contra o Atlético Mineiro no Independência, no ano passado, 2014, jogando pelo Inter, você jogou contra o Atlético no Independência. Você falou que é muito difícil, né, jogar. Como foi, principalmente o último jogo seus lá no Internacional, em que você jogou contra o Atlético Mineiro? Como foi aquele jogo ali, naquele momento?
Não, ano passado eu vim jogar pela Chapecoense, né? O ano passado já não... Não, desculpa, Chapecoense, que é o time do Sul que você estava também, você jogou contra o Atlético Mineiro na Chapecoense em Belo Horizonte. Eu assisti o jogo. Isso foi contra o Atlético. Para mim foi bacana estar participando daquele evento. Tinha alguns amigos, alguns familiares no estádio, né? E é sempre bom quando a família está perto. O estádio cheio, um grande jogo. Não tive a oportunidade de jogar, mas estava no banco nessa partida. Para mim, entrar no estádio e ver o estádio lotado da forma que estava, aquilo ali mexe com todo jogador. Mas em Chapecó você jogou contra o Atlético Mineiro, não foi isso? Sim, em Chapecó eu joguei. Você entrou no segundo tempo e jogou contra o Atlético lá, não foi? Entrei até de lateral esquerdo. O lateral esquerdo, foi improvisado no dia, né? Isso. Então tá, é isso. Eu me lembro de você jogando e chutando uma bola lá, o Vitor defendendo aí. Isso, exatamente. Muito bem. Ednei, tem algumas perguntas chegando para a gente aqui pelo WhatsApp. Se você quiser mandar a sua pergunta, você pode mandar para a gente. O nosso WhatsApp aqui da Clube para alguma pergunta para o Ednei Ferreira de Oliveira. O Vanderlei, da distribuidora, né? Distribuidora de água mineral e gás, é isso. Ele está perguntando o seguinte: em toda a sua carreira, qual foi o melhor técnico e o melhor jogador que você trabalhou? Está parabenizando aqui a você por representar bem a nossa região no cenário do futebol nacional. O melhor técnico foi o que me deu a oportunidade de poder ir para uma grande equipe, que foi o Dunga, né? Acho que tenho que agradecer muito ele por ter me levado, por ter me dado essa oportunidade de ir para o Inter, né? Acho que esse me marcou muito por ser o primeiro treinador a me levar para uma grande equipe. Agora, então o Dunga ele teve uma participação muito direta na sua ida para o Internacional naquela época, foi isso? Sim, ele que, por ter jogado as partidas contra ele, por ter sido eleito o melhor lateral do campeonato, ele gostou do meu trabalho e acabou me levando para lá, né? Então tenho que agradecer muito pela oportunidade que ele me deu. Agora você, lá no Campeonato Gaúcho, marcou um gol contra o Internacional, não foi isso? Jogando no Veranópolis? Não, eu dei assistência. Isso, deu uma assistência. De escanteio. De escanteio e o outro jogador marcou um gol, né? Foi uma partida que a gente precisava vencer. E jogando contra uma grande equipe não é fácil você vencer, né? E a gente trabalhou muito durante a semana que a gente ia ter uma oportunidade somente no jogo. E o nosso treinador foi muito feliz porque a gente trabalhou uma jogada e o primeiro escanteio que teve foi onde a gente fez o gol. Eu bati um escanteio e o zagueiro nosso foi feliz em cabecear e fazer o gol. E a gente conseguiu vencer. Ednei, então no futebol são essas pequenas oportunidades, né? Que de repente a gente fala pequena, mas são enormes oportunidades. Uma cobrança de um lateral, uma assistência para um gol pode te projetar muito no futebol, né? E foi isso que aconteceu com você. Por isso que o jogador deve dar muito valor quando ele entra dentro de campo, não é? Sim, o que marca é isso, né? Quando você vai jogar contra uma grande equipe ou você está em um grande campeonato, uma assistência, um gol que você faz, você talvez na hora não tem exatamente noção do feito que você fez, mas que são essas coisas que marcam e que te dão grandes oportunidades daí para frente na sua carreira. A posição que você joga, ela é uma posição que é um pouco até deficiente no Brasil, né? Não tem muitos laterais direitos, né? Você é um lateral direito e nessa posição os times sentem sempre uma necessidade. E isso te ajudou muito também a se destacar no futebol? Sim, é uma posição muito carente, não só no futebol brasileiro, mas que mundial é uma posição muito carente, que é a lateral. E quando eu comecei, eu jogava no meio de campo, né? E eu tinha um treinador que ele precisava de um lateral. E como ele confiava em mim, ele me colocou. E nesse dia eu fui até feliz, fiz gol de assistência. E a partir daí não saí mais da lateral. E é uma posição que é muito carente e acho que pela qualidade que eu vinha demonstrando, agregou uma coisa à outra. E eu tive essa projeção de poder mostrar o meu trabalho, de ser valorizado no cenário brasileiro. Ednei, eu me lembro de assistindo a um jogo do Campeonato Mineiro,
era o América, eu não me lembro qual outro time, se era América e Atlético, ou América e Cruzeiro, enfim, mas era um jogo seu no Campeonato Mineiro. E você saiu lesionado. Eu me lembro que eu lamentei muito, o jogador de Brasília e de Minas, você tinha entrado no jogo e saiu machucado. Como que você conviveu com relação às lesões? É uma coisa que persegue muito o jogador, né? Você teve muitas lesões durante a sua carreira? Foi a estreia do Mineiro, era América e Ipatinga. Foi meu primeiro jogo como profissional. Você vem naquela ansiedade de poder estrear no profissional, de estar começando o campeonato. E infelizmente na partida eu acabei tomando uma pancada na canela e tive que sair do jogo. Mas graças a Deus, ao longo dessa minha pequena carreira, né, não tive grandes problemas com lesões, tive poucas lesões musculares, uma pancada que você toma que é normal do futebol. Mas graças a Deus nunca fiz cirurgia, nunca passei por um procedimento um pouco mais grave assim. Mas as lesões sempre acompanham os jogadores, né? Só que você, a partir do momento que você se cuida, você tem um pouco mais de cuidado com isso, você consegue evitar um pouco mais dessas lesões. E com relação aos cuidados, você está sem contrato agora, então como que está os cuidados com você, atleta? Questão de alimentação, treinamentos, você fica treinando no período que está de férias ou que está sem contrato, por exemplo, agora? Sim, até porque o brasileiro já começou, né? Então você tem que estar preparado para hoje, amanhã você pode estar indo para algum clube. Então esse cuidado o atleta tem que ter de se cuidar, né? De ter mesmo num período que você está sem clube, você tem que ter um cronograma de treinamentos, de alimentação, até porque você é um atleta e você usa o seu corpo para trabalhar, né? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de disciplina em relação a isso, para você não quando voltar, não estar totalmente zerado e poder dar sequência no trabalho. A questão da disciplina é fundamental para um atleta, né? Porque você cuidar de uma dieta, treinamento, são coisas muito difíceis. É a mesma questão de noitadas, e às vezes muitos jogadores têm problemas com isso, né? Gosta muito da balada, enfim. Como foi a sua vida lá fora, jogando nesses times por onde você passou? Você conseguiu, mesmo que administrando a sua carreira por conta mesmo, alguns momentos, né? Em outros momentos empresários e tal, mas como que você conseguiu conviver com isso? Olha, eu sou um jovem, mas eu tenho que me controlar, eu não posso ir muito para a noitada, eu tenho que cuidar da alimentação, tenho que cuidar dos treinamentos. Você teve algum problema com isso? Até o pessoal me chama, quem é mais próximo de mim, fala que eu sou um pouco meio maluco em relação a isso, né? Por exigir até demais um pouco de mim, por sempre me cuidar, por sempre ter isso na minha cabeça, né? Se eu sou um atleta, eu tenho que ter um pouco mais de disciplina, tenho que abrir um pouco a mão de algumas coisas, e graças a Deus eu consegui desde de novo ter essa consciência que se eu quisesse ter uma carreira longa e duradoura, eu teria que me cuidar e teria que ter essa disciplina. Até alguns amigos falam que eu sou meio maluco, mas é um maluco que sabe aonde tem que ir, né? É um maluco do bem. Em que jogador do futebol brasileiro ou do futebol mundial que você se espelha assim e fala, eu quero jogar até onde esse cara jogou, quero ser um profissional como esse cara foi? Por exemplo, você falou que está com 29 anos de idade hoje e pretende jogar muito mais. Eu acho que você tem realmente uma carreira longa ainda. Nós temos aí, por exemplo, jogadores da Itália, né, jogando com 35, 36 anos, e os caras bons de bola. Nesse último jogo agora do Barcelona com a Juventus, né, nós tivemos lá, o Pirlo, não é isso? O Pirlo e o Buffon são os mais velhos. E o Buffon são os caras mais velhos lá, eram os caras mais velhos nessa final dessa Copa da Liga dos Campeões. Você se espelha em algum cara desse para falar assim, eu quero jogar até os 35, até os 36 anos e jogar bem como eles estão jogando? Você citou dois grandes exemplos, né? O Pirlo e o Buffon, que está no Juventus. Mas a gente tem N exemplos aqui no país. Atualmente a gente tem o Zé Roberto, que parece que é um garoto, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra ele agora, eu falei para ele, pô, você está correndo igual menino, né?
Falou, a gente está aí ainda, ele brinca, né? Mas é um cara que é um exemplo para todo mundo, né? Nós temos o Magno Alves também. Também. Né? Então, acho que aqui no Brasil tá mudando um pouco essa filosofia de o jogador está com 30 anos, já está velho. Você vê que do ano passado para cá, isso está mudando um pouco em relação a esse conceito, porque tem jogadores com 39, 40 anos que tá correndo mais do que um menino de 20. Então, acho que tem bastante exemplos que são exemplos bons que tem que ser seguidos. E o que é importante, com toda uma experiência, toda uma técnica, né? Justamente, é uma técnica e o cuidado, é o que você estava falando, desse cuidado de você se preservar de algumas coisas e ter um certo cuidado com o teu corpo, né? De evitar algumas coisas. E essas pessoas, esses jogadores que chegam nessa idade, é porque eles vêm de algum tempo já se cuidando, já se planejando a chegar a 39, 40 anos e estar em alto nível como eles estão. Ednei, estamos chegando ao finalzinho do nosso sala de entrevista, né? Já até passamos um pouquinho do horário, mas o bate-papo foi tão bom, passou rápido. Olha, tem uma pergunta aqui. Ednei, atualmente você tem uma boa relação com aquele que te revelou, o tio Cid? Acho que nós já falamos muito do tio Cid. Já falamos bastante, acho que eu falei até além da conta sobre ele. O carinho que você tem pelo tio Justamente. Cid, né? Foi um cara que acreditou num sonho de uma criança, como falei, tinha um filho dele, o Lute, que a gente convivia, brincava muito, eu ganhava dele no videogame, né? Ele apelava comigo, porque não gostava muito de perder para mim, mas é uma família que eu tenho um carinho muito grande, que me ajudou bastante no início de tudo aqui na cidade. Né? Ednei, nem me lembro em que ano foi, mas eu me lembro assim que em uma rádio, em uma outra emissora que eu trabalhava aqui na cidade há um tempo atrás, mas bem atrás mesmo, no início da sua carreira, te entrevistei e pela essa sua postura, esse pé no chão, eu já visualizava isso em você, um cara que iria fazer sucesso, né? E um cara guerreiro, né? Que iria fazer sucesso no futebol. E hoje, para mim, assim, é um prazer enorme recebê-lo novamente aqui, em uma emissora com um potencial também muito maior, nesse programa que eu estou adorando fazer, toda segunda-feira, o Sala de Entrevista aqui na Rádio Clube, de 10 às 11 da manhã. E para a gente receber você aqui hoje, com toda essa história, e saber que a partir daquele momento, tudo que eu pensava de você, eu não estava pensando errado, nossa, estou muito feliz e muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. A gente estava até conversando quando eu cheguei a respeito disso, né? De alguns anos atrás a gente ter batido esse papo como a gente está batendo hoje, um papo super descontraído. Você é um cara que, quando chegou, já mostrava a tua qualidade do teu trabalho, um profissional exemplar. Te parabenizo, você, a todos os integrantes da rádio, pelo trabalho que vem fazendo, pela estrutura que vocês têm aqui, é uma estrutura muito bacana que a cidade precisava, de poder levar um pouco do que de melhor a cidade tem, né? Então isso faltava. E pela estrutura, pelos profissionais que tem aqui, tenho certeza que vocês vão agregar muita coisa à cidade. E eu que agradeço a vocês pelo convite, por essa oportunidade de estar falando um pouco mais a meu respeito, que algumas pessoas não conhecia, só conheciam por me ver jogando, alguma coisa assim. E hoje a gente poder bater esse papo, falar um pouco mais do Ednei, da carreira do Ednei. Agradeço a vocês pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Ok, muito obrigado, e nós estamos torcendo para que você feche logo com um time aí, assine contrato, e vamos dar notícia aqui para toda a população de Brasília de Minas acompanhar, e também acompanhar a sua carreira, que eu acredito que é muito mais promissora ainda, e teremos a oportunidade. Fiquei muito feliz também de você falar que não tem dado entrevistas e que me atendeu, né? A gente se sente muito feliz por isso, e que nos atendeu para dar essa entrevista, porque era a gente aqui da Rádio Clube. Obrigado mesmo. Estamos torcendo, e uma outra nós vamos contar muito mais histórias aqui, histórias felizes do Ednei como jogador de futebol profissional. Representa muito bem Brasília de Minas. Sucesso, Ednei. Obrigado a todos pela oportunidade, pelo carinho. Ok, conversamos hoje com o Ednei Ferreira de Oliveira. Ele já passou pelo América de Minas Gerais, Itumbiara de Goiânia, o Trindade também de Goiânia, o Mica FC da Armênia, jogou de 2009 a 2011, o Rio Branco do Acre, jogou em 2012, no Juventus de São Paulo, o Ednei jogou em 2012, defendeu Veranópolis
do Rio Grande do Sul em 2013, também o Internacional de Porto Alegre em 2013, a Chapecoense em 2014 e o 15 de Piracicaba em 2015. Voltamos na próxima segunda às 10 da manhã com mais um entrevistado especial aqui no Sala de Entrevista. Clube FM. Clube 11.5.